Amém. Hoje, então, nós começamos o jejum, Isaías 62. Se você ainda não pegou o contexto do que nós estamos fazendo, do que está acontecendo, eu quero te encorajar aí no YouTube, no nosso canal do YouTube, Igreja Imago Dei, e procurar pela mensagem Bendito que vem em nome do Senhor. E lá você vai encontrar um pouquinho mais explicado aquilo que nós estamos fazendo nesses 21 dias. Mas, basicamente, nós estamos gastando 21 dias da nossa vida em jejum, em oração, pela salvação de Israel. Israel? Nós moramos em Varginha, Minas Gerais. A gente trabalha no mercado que não tem nada a ver com algo internacional. Nossa vida é centrada aqui no sul de Minas. O que eu tenho a ver com Israel? O porquê que nós cristãos aqui em Varginha deveríamos orar por Israel? Por incrível que pareça, a igreja dos nossos tempos não tem qualquer paradigma ou entendimento do que Israel tem a ver com a igreja e qual é o plano de Deus para a nação de Israel como um todo. Nação de Israel sempre foi um mistério, até mesmo no comecinho da nação, enquanto eles ainda estavam no deserto, eles já eram um mistério para as nações ao redor. Hoje, em 2023, nós ainda estamos tentando entender o que é Israel e por que Israel existe. Para alguns, na verdade, Israel deixou de existir e nunca mais vai voltar a existir, porque esse Israel que existe aí nem é Israel de verdade. Hoje mesmo me perguntaram, por que a gente está orando por Israel? É real o mistério, é real o nosso diálogo interno como cristãos, porque a gente aprendeu, muitos de nós viemos de um histórico cristão, de teologia, que aprendeu que, na verdade, nós, a igreja, substituímos Israel. Então, que se lasque Israel, que se exploda, porque a gente não preocupa, a gente não tem nada a ver com eles. Se eles querem ser como a gente, eles precisam vir até nós. Eles precisam se converter, porque não tem mais nada para eles. Todas as promessas, todas as profecias que eram a respeito de Israel, agora são a respeito da igreja. E isso, na verdade, é um grande erro teológico e, acredite, muito moderno. A ideia de que a igreja substituiu Israel é muito moderno. Os pais da igreja, a igreja primitiva, Paulo, na verdade, que é um dos maiores escritores que vão distorcer para dizer algo assim, não disse, na verdade, hoje até vamos ver um pouco disso, não disse que nós estávamos substituindo Israel, pelo contrário, Israel continua sendo portador de promessas e profecias que nós estamos aguardando que se cumpram. Tenho tanta coisa para ler hoje que vou até disponibilizar as anotações amanhã em PDF para vocês, mas nós vamos tentar, o máximo possível, se atentar aos textos, especialmente os textos. Então, enquanto alguns da igreja têm o desafio de entender como Israel, como nação, filhos de Abraão, ainda continuam sendo portadores dessas promessas, nós temos no outro lado uma parte da igreja que usa Israel como um amuleto místico para trazer bênção para a sua própria casa. Você vai na casa da pessoa, ou você vai na igreja dessas pessoas, e você vai ver o pastor usando um talite, usando um quepá, tocando um shofar. Você entra na casa dele, tem a mão de Tamuz pendurada, você vai falar com essa pessoa, e essa pessoa usa a cabala judaica para falar sobre textos da Bíblia, e você vai falar com ele a respeito do sonho dele, e ele vai dizer para você que o sonho dele é subir o Monte Sinai de joelho, pagando penitência, porque as bênçãos de Israel vão vir sobre ele quando ele for batizado no Rio Jordão, onde João Batista batizava. Então,
nós temos esses dois extremos dentro da igreja muito confusos. Aqueles que olham para Israel e dizem, na verdade nós precisamos nos tornar judaizantes, nós precisamos nos tornar como judeus, e aqueles que dizem, bane o nome de Israel do meio da igreja, eles não merecem, porque eles mataram o nosso Senhor, eles merecem o sufoco que eles passam. E muito disso, na verdade, se você for estudar, até mesmo os reformadores foram culpados por todo esse antissemitismo dentro das igrejas. Então, o que nós vamos começar nesse mês é estudar um pouco a respeito das promessas de Israel para o final dos tempos. Se você já estudou um pouquinho de Israel, você vai ver, Israel nasceu com Abraão, depois Isaac, Jacó foi para o Egito, no Egito os 12 filhos de Jacó prosperaram e se multiplicaram, se tornaram uma grande família, um povo, saíram de Israel um povo com 1,34 milhões de pessoas. Dali eles passaram 40 anos no deserto, até que eles chegaram lá no Oriente Médio, onde se instalaram, onde é ainda hoje Israel, Jordânia, toda aquela área por ali. E eles ficaram ali por 1000 anos mais ou menos, até que eles foram expulsos de lá, levados para a Babilônia. Isso, o reino se divide, você vai ver ao norte Israel, ao sul Judá, que é quem a gente acaba acompanhando um pouco mais nas Escrituras. Israel vai embora para a Síria, é expulso pela Síria, e Judá fica mais um tempinho depois. Eu estou só dando um panorama bem rápido, você não precisa acompanhar, memorizar tudo isso. Judá, depois ele vai ser levado para o cativeiro da Babilônia, onde ele fica lá por volta de 70 anos, e de lá ele volta na época ali de Esdras, Neemias, e ele fica naquele lugar até 70 depois de Cristo. Então Jesus vem, passam 70, mais ou menos 70 anos, em 70 depois de Cristo, Israel é derrotada numa batalha por causa de uma revolta dos judeus, e Roma vem e destrói Israel. Como eu citei na outra pregação, Joséfos, um historiador judeu, diz que a destruição de Jerusalém foi tão terrível que era impossível você convencer um viajante que passava por ali que aquele montão de pedras era, na verdade, uma cidade que um dia foi habitada. Esse é o tamanho da destruição de Israel. Em 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos, dispersos, impedidos de voltar para aquele local físico que se chamava Israel. Israel, então, foi espalhado pelas nações. Israel deixou de existir como um povo. Israel deixou de falar hebraico, a não ser em pequenas comunidades, e por 1800 anos Israel deixou de existir. Imagine você sendo um cristão durante essa era, lendo as profecias de Israel e tentando observar e procurar onde está Israel hoje. Imagine, você lê uma profecia como, por exemplo, Isaías 62, e aí você vai lá, porque Deus disse que Ele não ficará calado, não terá descanso até que Ele faça de Jerusalém, do povo judeu, de Israel, uma tocha acesa no meio das nações. E aí você olha ao seu redor, quem é Israel? Israel não existe. Não existe mais Israel. Quem que vai ser Israel? E foi mais ou menos no final dessa era que começou-se a sugerir, na verdade, Israel somos nós, igreja. Então todas as promessas são nossas. Até que em 1948, Israel voltou a ser nação, voltaram a receber uma permissão oficial, né? Claro que não foi obra da ONU, mas a ONU teve uma boa mãozinha de ajuda na restauração de Israel. E agora, desde 1948, nós temos uma nação, Israel, que voltou a falar hebraico, escolheram aí uma nova bandeira para ser chamada de um Estado oficial, e agora essas pessoas, esse Israel,
voltou a ser alvo de amor e ódio, como desde que ela nasceu, eles são alvos. Essa nação Israel, esse povo cuja genética vai levar de volta Abraão, Isaque e Jacó, não porque eles moram em Israel, é que eles são o Israel que nós estamos declarando. Não porque eles imigraram para Israel, que eles são esse Israel que nós estamos dizendo. O Israel que nós estamos orando, o Israel que nós estamos buscando a restauração e a salvação, é o Israel cujos olhos do Senhor encontraram muito antes de nós nascermos, cujos planos do Senhor eram de fazer deles um povo especial no meio das nações. Deus prometeu a Abraão que faria isso. Deus prometeu aos profetas que faria isso. Mas no meio disso tudo, Israel havia quebrado as alianças do Senhor. Ele foi infiel às alianças e às ordenanças do Senhor. E porque ele foi infiel, o Senhor respondeu à sua infidelidade com um tipo de cegueira, fazendo com que eles lessem a palavra de Deus e não compreendessem a palavra de Deus. Ouvissem os planos de Deus, mas não compreendessem os planos de Deus. Ouvissem do amor de Deus, mas não experimentassem do amor de Deus. Muito parecido até mesmo com aquilo que Paulo vai falar, que Deus os entregaria aos seus próprios desejos. Deus colocou um tipo de domo em cima de Israel. Israel continuou lutando com a lei, com os profetas, dizendo: se nós nos apegarmos à lei, e se nós cumprirmos todos os mandamentos, então nós experimentaremos a bênção do Senhor. Mas Deus não pediu que eles vivessem pela lei. Deus pediu que eles obedecessem em amor. Que eles experimentassem o amor de Deus e vivessem em obediência. Não que eles vivessem em obediência por obediência de escravidão. Abre comigo um texto que eu quero que seja base para isso que nós estamos falando. Isaías 29. Elô, se você puder colocar para mim. Isaías 29, versículo 9. É muito importante que vocês anotem essas coisas, que vocês estudem essas coisas. Como? Não tem. Ainda não. Versículo 9. Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficais cegos. Estão bêbados, mas não por causa do vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e cobriu a vossa cabeça, que são os videntes. Para vós, toda visão se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso! E ele responde: eu não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso! E ele responde: eu não sei ler. Por isso o Senhor disse: este povo se aproxima de mim, e me honra com os lábios e com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Esse versículo 14. Continuarei a fazer uma obra maravilhosa com esse povo. Uma obra mais que maravilhosa. Olha isso. A sabedoria dos sábios cessará, e a perícia dos seus peritos se esconderá. Versículo 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes terão alegria cada vez maior no Senhor,
e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Versículo 22. Portanto, o Senhor que redimiu a Abraão, diz a linhagem de Jacó: Jacó não será humilhado agora, e o seu rosto não ficará pálido. 23, mas quando seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os de espírito errante terão conhecimento e os que murmuram serão instruídos. Então, o que está acontecendo nesse texto aqui são 3 momentos diferentes. Primeiro, ele vai falar que Deus cegou Israel para que eles não vissem, deixando eles surdos para que eles não ouvissem, e um coração como de um bêbado para que eles não compreendessem tudo o que o Senhor estava fazendo. Enquanto ele fez de Israel cego, surdo e bêbado, ele vai e vir o seguinte, no versículo 13, quando ele diz: este povo aproxima de mim, me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Esse versículo é o que Jesus diz para Israel. Quando ele entra em Jerusalém, ele olha para o povo e diz: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Dizendo: eis aqui o seu Deus, mas vocês não conseguem enxergar que eu sou o Salvador de Israel. E aí transiciona, olha só que legal. E aí diz o seguinte, no versículo 18: naqueles dias os surdos ouvirão as palavras do livro. Quem são esses surdos? Vocês, nós, gentios, que antes éramos surdos e não podíamos ouvir a palavra de Deus. Aí ele diz: e os olhos dos cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Quem estava em trevas? Nós enxergamos no meio da escuridão, nós que não éramos chamados povo de Deus, nós que não éramos alvo do amor de Deus, vimos e reconhecemos Jesus como Senhor, no momento que eles não reconheceram. E aí ele transiciona de novo e fala assim: portanto, o Senhor que redimiu Abraão, diz a linhagem dele: Jacó não será humilhado agora. Viu que já não é mais, eles já não estão cegos. O seu rosto não ficará mais pálido, mas quando eles virem, os filhos deles virem as obras das minhas mãos no meio deles, dos cegos, dos surdos, dos que estavam em escuridão, quando eles que estão agora cegos, surdos e em escuridão olharem para o que Deus está fazendo no meio das nações, uau, por que ele está visitando Varginha e não Israel? Por que ele está fazendo algo no Brasil, no meio de um povo impuro, e não de nós, descendentes de Israel? Aí ele diz assim: quando eles virem isso, eles então santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Então, os que tiverem espírito errante terão conhecimento, e os que murmuram serão instruídos. Olha que loucura! Deus disse: eles vão ficar cegos, mas não vai ser para sempre. Eles vão ficar surdos, mas não vai ser para sempre. Eles vão ficar confusos, eles vão perder o fio da ninhada em algum momento, mas não vai ser para sempre. Haverá um momento em que eu farei com que eles vejam o que eu estou fazendo e creiam no que eu estou fazendo. Hello. A Israel então foi dada uma cegueira pela parte de Deus, para ser tratado por sua rebeldia e pecados contra a aliança que Deus havia feito com eles. Mas essa cegueira também tinha outro propósito. Qual era o propósito da cegueira ao povo santo? Trazer graça às nações errantes e impuras, que não haviam recebido a aliança, para que se juntassem a Israel como povo santo e precioso ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa clara para vocês, igreja gentílica de Varginha. Seria impossível que vocês alcançassem a graça
se Israel tivesse aceito e obedecido tudo aquilo que eles foram chamados a viver. Por isso, nós não deveríamos nunca olhar para eles com um coração orgulhoso, como se nós fôssemos melhores do que eles, porque nós cremos e eles não. Porque assim como Deus deu uma cegueira a eles, pode ser que Ele deu uma cegueira a nós. Porque foi o orgulho e foi a corrupção do coração humano que fez com que eles rejeitassem a aliança. Você não é melhor do que nenhum israelita que ouviu o Evangelho e não creu. Mas Deus selou o coração deles. Deus fechou como Ele fechou o coração de Faraó, para que eles não crescem, a fim de que o Evangelho saísse de Israel e alcançasse vocês aqui em Varginha. Abrem Romanos 10 comigo. Romanos 10, versículo 1. Vamos acompanhar agora o processo, ou a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, que era um judeu que havia se convertido. Então ele aqui agora vai dizer o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração cristão, a minha súplica, a minha oração a Deus em favor de Israel é o seguinte: eu desejo que Israel seja salvo. Paulo, muito mais do que nós, tinha motivos para ter um rançozinho, para ter um ódiozinho, para ter um sentimento de nós e eles. Pelo contrário, Paulo olhava para Israel e via as profecias e as promessas do Senhor e sabia que somente Deus poderia fazer, somente Deus poderia remover aquele domo, aquele véu de sobre a mentalidade deles, para que eles voltassem à aliança do Senhor e crescem em Jesus Cristo como Messias. Versículo 12, 13. Pois não há distinção entre judeus e gregos, ou judeus e brasileiros, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depende do homem ou depende da bondade de Deus? Paulo vai dizer assim: judeus, gregos, brasileiros, romanos, não interessa. O foco do nosso coração deve ser na bondade, gentileza e misericórdia abundante do nosso Deus, que olhou para nós, homens errantes e pecadores, e derramou sobre nós uma graça salvífica, a fim de que os nossos olhos vissem, os nossos ouvidos ouvissem, e o nosso coração cresce para a salvação, ao ponto de em nós crescer um clamor: me salva, Jesus Cristo. E aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Versículo 19 e 20, até o 21. Mas eu, mesmo tendo dito isso, pergunto ainda, Paulo vai dizer: será que Israel não ficou sabendo? Será que Israel não entendeu a mensagem? Porque primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo. Com um povo insensato vos proclamarei a ira, provocarei a ira. 20. E Isaías ousou também dizer o seguinte: eu fui achado pelos que não me procuravam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele vai dizer: todo dia eu estendia minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo é ousado a dizer que havia algo sendo feito pela mão do Senhor que, nesse momento, não tinha a ver com o seu sangue, com a sua genealogia. Não bastava você morar numa região específica para ser salvo. Não tinha a ver com
que sinagoga você pertencia, que linha do judaísmo você seguia, fariseus, saduceus, essênios, quem era você no meio da fila do pão? Ele diz, na verdade, os olhos do Senhor estão para as nações, mas esse lugar continua sendo especial para Deus, mas existem promessas da parte do Senhor que precisam se cumprir, e agora não é a hora disso. Agora é o momento do Senhor se voltar para as nações, a fim de levantar um povo de toda língua, povo, tribo e nação, homens e mulheres feitos sacerdotes a Deus. Quando Ele fizer isso, e o número dos gentios se completar, nós vamos ver isso. Então, nesse momento, as nações vão se voltar para Israel, fazendo o que Jesus comandou, amando uns aos outros, porque o amor de Deus em nós fará com que eles reconheçam que Deus está em nós, e nós estamos em Cristo, que nós somos um, e isso vai afetar eles, no âmago do ser deles, no âmago do DNA deles, e eles não terão como lutar contra um sentimento de zelo e ciúmes pela aliança que era deles, mas agora eles estão fora dela, a ponto de gritarem com arrependimento por suas ações, por sua infidelidade, e dizer, Deus meu, bendito que vem em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, salva-nos hoje, Hosana, Hosana, salva-nos hoje. Capítulo 11, versículo 1, vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. 1 e depois do versículo 7, Paulo continua, pergunta então, é uma pergunta muito importante, porque muitos vão fazer essa mesma pergunta, ou afirmação. Por acaso Deus rejeitou o seu povo então? Porque se Ele cegou Israel para que eles não vissem, para que eles não entendessem, será que Deus abandonou eles? Será que Deus ignorou a aliança que Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó? Com Moisés? Com Davi? Será que Ele ignorou tudo aquilo que Ele falou a respeito do seu povo e agora, vamos começar de novo, vamos fazer alguma obra no meio dos gentios? Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma, Deus não rejeitou o seu povo. Versículo 7, e então, o que Israel está buscando então? Isso não alcançou o que eles estavam buscando, olha isso, mas os eleitos alcançaram. E os demais foram endurecidos, como está escrito, até o dia de hoje, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Paulo está citando aqui a referência que nós acabamos de ler, de que até o momento, Deus está fazendo de Israel como bêbados, a mensagem está na frente deles e eles não conseguem ler, não conseguem aceitar, não faz sentido no seu paradoxo religioso. Versículo 11 e 12. Então eu pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios. Uau! Por quê? Para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha o que Paulo está dizendo. Deus permitiu que Israel fracassasse, para que Deus tivesse o coração de Israel por inteiro. Mas não somente para ter o coração de Israel, Ele aproveitou o fracasso de Israel para amar aqueles que não deveriam ser amados, para alcançar aqueles que não deveriam ser alcançados, porque no fazer isso, Ele despertaria um ciúmes em Israel, para que eles também vissem, eles amam o Senhor, estão sendo amados pelo Senhor, eu também quero.
Aí Paulo vai falar o seguinte, isso é muito importante. Presta atenção, igreja. É legal o que nós estamos vivendo como cristãos? É bênção, é gostoso. Nós fomos salvos, fomos inseridos, enxertados na videira que é Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, o Filho de Deus. Ganhamos a vida eterna, teremos um corpo glorificado, viveremos eternamente por o louvor da glória de Deus. Isso é incrível, não é? Paulo fala isso. Isso que vocês acham que é incrível? É incrível por causa do fracasso de Israel. Se o fracasso de Israel trouxe isso, imagine então o que trará a plenitude de Israel. Imagina o que trará quando Israel for restaurado a aliança. Imagina o que vai acontecer quando Israel voltar-se ao Senhor de todo o coração. Se o que nós vivemos hoje é legal, imagina quando nós formos um com Israel. Imagine quando os olhos do Senhor se voltarem para Israel e falar, chegou a hora de despertar do sono, se tornar sóbrio da bebedice, restaurar a visão, restaurar a audição, e eles experimentarem do derramar do Espírito Santo prometido em Joel 2. Porque as nações estão reunidas em uma assembleia solene. As nações estão declarando, ajuntai-vos, clamai, se arrependam, santificai-vos. Por quê? Para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre toda a carne. Imagine o dia que as nossas orações forem respondidas no céu, e o Senhor rasgar o véu do entendimento de Israel. O que é que nós, gentios, vamos experimentar? Não eles, porque o que eles vão viver é grandioso. Eu estou sendo agora egoísta pensando, o que é que a igreja gentílica vai experimentar quando Israel for salvo? Israel despertar. É nesse momento que uma igreja gloriosa vai surgir na terra. É nesse momento que uma igreja que vai caminhar na sua identidade poderosa e madura vai acontecer. Capítulo 11, versículo 25. Isso é importante. E essa é a minha afirmação para você hoje. Irmãos, eu não quero que ignoreis este mistério, para que vocês não sejam arrogantes. O endurecimento veio apenas em partes sobre Israel. Não é completo, não é para sempre. Ele diz, é até que chegue a plenitude dos gentios. E então, todo Israel será salvo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Um bagulho tão louco desse, eu não vi aleluia, amém, glória a Deus, nem, o bagulho está tão pesado que está todo mundo dizendo assim, o que eu respondo? Paulo diz o seguinte, igreja gentílica, igreja dos que não são judeus, sejam humildes, porque assim como ele rejeitou e cortou um ramo da videira, ele pode rejeitar vocês também. Ao invés de ser orgulhosos como Israel foi, se humilhem diante da mão do Senhor, debaixo da mão do Senhor. Se humilhem e comecem a clamar, Senhor, traz de volta o ramo verdadeiro, o ramo natural, faz com que ele frutifique de novo. Aviva Israel, dê a ele olhos para ver, espírito de sabedoria e revelação. Ah, Deus, faz de novo em Israel o que o Senhor um dia fez. Por quê? Como? Quando? Paulo vai dizer, tem um dia marcado, tem um número marcado,
Ele diz: a não ser que os gentios cheguem a essa plenitude. Plenitude aqui ele está falando de números. Ele está falando até que chegue o número exato de gentios que devem ser salvos. Quando esse dia em que as nações, Deus terá no meio das nações o seu sacerdócio, o seu povo, a sua família, a sua noiva, então nesse dia, é essa família gentílica que vai voltar-se para Israel. Os nossos ouvidos estarão atentos à voz do Espírito e nós começaremos a clamar ao Senhor: salve Israel, desperte Israel, traga o filho pródigo de volta, traga de volta aquela ovelha que se perdeu, traga para a família aquela que está desgarrada. E então o Senhor responderá dos céus, então o Senhor visitará Israel. Nós começamos a reunião hoje dizendo: nós estamos vivendo um momento especial e único. Você não faz ideia, talvez, do que está acontecendo. Nós estamos levantando um número na organização global desse jejum, de mais ou menos 5 milhões de pessoas unidas. Nós começamos com a expectativa de 1 milhão. Eles já estão dizendo 5 milhões participando desse jejum. Quando na história da humanidade, 5 milhões de pessoas ao redor das nações estão voltando seus lábios para o trono da graça e dizendo: Deus, Criador dos céus e da terra, ó Redentor de Israel, cumpre a sua promessa sobre o seu povo e salva-os. Olha para Israel hoje, brilha a luz da sua face sobre eles. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Se isso não causa em você, gentil, um zelo, como é que ele chama em inglês? Butterflies, tipo, borboletas no estômago. É aquele sentimento de: o que está acontecendo? Por que é que eu, Web, em Varginha, em 2023, como pode que eu tenho o privilégio, porque talvez honra me faça sentir errado, mas eu tenho o privilégio de participar de um acontecimento como esse, cujos resultados são cósmicos, são globais, são eternos, são históricos. Desde a fundação de Israel, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, das nações gentílicas intercedendo por Israel como hoje. Quem sabe foi para um momento como esse? Quem sabe foi para um dia como o nosso, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos ajuntou aqui. Quem sabe não foi para que as nossas orações fossem respondidas pelos céus, e que salvação alcançasse Israel, a salvação que os nossos pais, que os nossos antepassados, que a igreja clamou e esperou. Quem sabe nós vejamos isso. O que Deus vai fazer com Israel, o que Deus fez com os gentios, não é um plano de emergência, não é um plano B. O Senhor declarou o seu plano de redenção das nações desde antes da fundação do mundo. Estava no coração de Deus nos salvar por meio de seu Filho Jesus. O fruto desse plano nós não conhecemos. O resultado eterno do que Ele fez e deixou acontecer, nós não compreendemos. Mas nós temos a graça do Senhor para participarmos disso. Isaías 63, de 7 a 19 agora, vamos ler isso. Eu amo essa profecia porque ela tem a ver
com esse momento do despertar de Israel. Esse momento que Israel vai abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos e algo vai acontecer. Parece que uma explosão de clamor, talvez uma canção vai surgir no meio de Israel. 7. Celebrarei o amor e os louvores do Senhor conforme tudo que o Senhor nos tem concedido. E a sua bondade para com a casa de Israel, bondade que Ele lhes tem concedido segundo suas misericórdias e de acordo com o seu imenso amor. Ele disse: certamente eles são o meu povo, filhos que não agirão mais com falsidade. Assim, Ele se fez o seu Salvador. Está vendo que nesse momento, Deus se fez o Salvador de Israel. Eles reconheceram Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E aí diz o seguinte: em toda a angústia deles, Ele também ficou angustiado. Vocês ouviram isso? Enquanto Israel estava na cegueira, enquanto Israel estava sentindo abandono, o próprio Deus se angustiava porque Ele desejava o seu povo. Mas Ele os redimiu. Não, vamos voltar. Ficou angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, Ele os redimiu. E os tomou. E os carregou por todos os dias, desde a antiguidade. Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Santo Espírito. Por isso, Ele se tornou inimigo deles. E Ele mesmo os combateu. Agora, entretanto, lembrou-se dos dias passados de Moisés e do seu povo, e ele disse: onde está aquele que os fez passar pelo mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu Santo Espírito no meio deles? 12. Aquele que com o seu braço glorioso conduziu Moisés pela mão direita? Aquele que dividiu as águas diante deles para fazer o nome eterno para si? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. O Espírito do Senhor deu-lhes descanso como ao gado que desce para o vale. Assim guiaste o teu povo a fim de fazer um nome glorioso para ti. Olha agora, versículo 15. Atenta lá dos céus e vê. Lá da tua santa e gloriosa morada. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, ó Deus? Onde está a ternura do teu coração e a tua misericórdia para comigo? Será que elas foram recolhidas? Está vendo esse clamor, essa tensão que eles estão percebendo? Que tipo, Senhor, até quando isso vai acontecer? Versículo 16. Mas tu és o nosso Pai. Embora Abraão não nos conheça, Israel não nos reconheça, ó Senhor, tu és o nosso Pai, e o teu nome é o nosso Redentor, desde a antiguidade. Versículo 17. Ó Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que nós não te temamos? Volta por amor dos teus servos, tribos da tua herança. O teu santo povo possuiu a terra por pouco tempo. Os nossos adversários pisaram o teu santuário. Nós agora somos como aqueles que nunca dominastes, e como os que nunca foram chamados pelo teu nome. Isso é um clamor, uma oração, um pedido de socorro, que até agora eles não tinham percebido que tinham sido abandonados. E então o versículo 64 continua essa oração. Capítulo 64 não é uma nova, é continuação desse clamor. Presta atenção. Oh, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem o teu nome, e as nações tremessem diante de ti. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes tremiam à tua presença.
Ó Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daqueles que nele espera. Tu sais ao encontro dos que praticam a justiça com alegria, dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Tu te iraste, o Senhor ficou irado por termos pecado há muito tempo. Olha a pergunta: por acaso seremos então salvos? Todos nós somos como o impuro, todas as nossas justiças, as nossas obras para com a lei, a nossa tentativa de fazer tudo certinho, na verdade são como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. Não há quem invoque o teu nome, quem desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos consumiste por causa das nossas maldades. Mas agora, Deus, Tu és o nosso Pai, ó Senhor, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Isso é uma resposta a uma profecia também. É eles reconhecendo, nós não podemos nos orgulhar e dizer a Deus o que Ele deve fazer, porque Ele é o oleiro, nós somos o barro. Se Ele quiser nos quebrar vez após vez, Ele faz o que Ele quiser. Eles estão reconhecendo, nós entendemos, nós erramos e nos orgulhamos contra Ti, mas agora nós sabemos, Tu és Deus e nós somos barro. Quem manda aqui é o Senhor. Nós somos os Teus filhos, Tu és o nosso Pai. E aí Ele diz: ó Senhor, não te ires tanto, nem te lembres mais da nossa maldade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto, Sião virou um deserto, Jerusalém uma desolação. A nossa santa e gloriosa casa, onde os nossos pais te louvavam, foi destruída pelo fogo, e todos os nossos lugares agradáveis se transformaram em ruínas. Diante dessas coisas, será que tu te conterás, ó Senhor? Vendo o que significa ser um judeu hoje, será que o Senhor ficará calado? Já que nós somos o opróbrio das nações? Já que nós estamos vez após vez sendo alvo de extermínio, de ódio, chamados de porcos, de ratos, escória da humanidade, sendo odiados por todas as nações. Ó Deus, será que diante de tudo isso, o Senhor continuará se contendo? Ficará calado e nos afligirá ainda mais? Isso é ou não é o clamor de alguém que está clamando por salvação? Se você ouvisse um vargiense clamando isso, será que você não estenderia a sua mão para salvar? Será que você não estenderia a sua mão e diria: vem comigo, deixa eu te apresentar Jesus, deixa eu te apresentar esperança para todos os teus problemas, para o teu sofrimento? Será que você conteria para si a salvação e a graça que Deus te deu? Será que você não quer orar por salvação de Israel, porque você também não vê valor em um povo? Será que o antissemitismo que foi construído ao longo dos séculos já não contaminou a sua alma ao ponto de você simplesmente ver Israel como parte do plano, mas não ter misericórdia pelo sofrimento do povo de Deus chamado desde antes da fundação do mundo? Será que Israel se tornou a nova Nínive que nós não queremos ir? Será que Israel se tornou a nova Babilônia que nós olhamos e falamos: queima ela, Senhor, porque nós estamos salvos e seguros? A resposta para esse clamor, parte da resposta a esse clamor está em Isaías 62. Parte da resposta, durante esse mês nós vamos ver algumas das respostas.
Versículo 4. Isaías 62 é o tema desse jejum, desses 21 dias que nós estamos participando. Agora ele vira para Israel e diz para ela: Israel, não é para sempre. Nunca mais te chamarão desamparada. Israel, Jerusalém, não vão olhar para você e vão falar: ele o abandonou. Você não será chamada abandonada para sempre, Israel. A tua terra não será chamada Beulá. A sua terra não se denominará desolada, vazia, destruída. O que o Senhor vai fazer, Deus? Ele diz: os povos te chamarão de Hefzibah, que quer dizer, o meu prazer está nela. Ele não está dizendo, povo imundo, pecador, idólatra. Ele está dizendo, eu te lavei, eu vou te purificar, eu vou colocar os meus afetos e o meu amor em você. Você será conhecida pelas nações como aquela cujos prazeres do Senhor está nela. Ele diz, a tua terra será chamada Beulá, que significa a casada. Ela não foi abandonada, ela não foi desposada, jogada, divorciada, que era o caso do texto. Ele está dizendo, você será conhecida como uma esposa, alguém possuída por alguém que a ama. Por quê? Porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra, com a tua terra se casará. Pois como um jovem se casa com uma moça, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra na noiva, assim o teu Deus se alegrará em ti. Ó Jerusalém, olha o que Deus está falando, isso é um momento, como eu falei na mensagem anterior sobre esse texto, é Deus falando para Israel, você nunca esteve sozinha, você não sabe, mas no meio das nações eu coloquei vigias, atalaias, sentinelas, intercessores, eu levantei homens e mulheres que entenderam as minhas promessas e os meus planos para a tua salvação, e mesmo que os povos te esquecessem, estes vigias não dormiram, não se esqueceram, continuaram atentos com seus olhos fixos no relógio, nas estações, esperando e dizendo, ó Deus, não te esqueça de Israel, ó Deus, cumpre as tuas promessas, ó Deus, salva Israel, ó Deus, faz o que o Senhor deseja com Israel, não se esqueça deles. E ele diz assim, Israel, eu coloquei vigia sobre os teus muros, e eles não se calarão, eles não desistirão, eles não ficarão em silêncio nem de dia e nem de noite, clamando diante do trono da graça por salvação de Israel. E agora Deus vira para esses intercessores, para esses vigias e diz, ó vós, vigias, sentinelas, que entenderam o propósito de Deus para Israel, ele diz, ó vós que invocais o Senhor, realmente não descanseis, não lhe deis descanso, ele está proclamando, não deis a Deus descanso, não deixe que Deus tenha um minuto sem ouvir o seu clamor, sem ver a sua face diante dele, não deixe que passe um dia sem que você o lembre dos seus propósitos. E ele diz, isso tem validade, ele vai falar assim, clame sem dar descanso, até que ele estabeleça Jerusalém de novo, e coloque Jerusalém como louvor na terra. Se você não sabe quando isso vai acontecer, eu te digo, o dia que o rei de Israel se assentar em um trono em Israel. Então, se você é igreja e gosta de clamar Maranata, não se esqueça que o seu clamor por Maranata é Jesus, Rei dos Judeus, retorne e tome o seu trono em Jerusalém, em Israel.
reinando no meio do tabernáculo de Davi, que é Israel. Deus escolheu Jerusalém, o Sião de Deus, para estabelecer ali o seu nome, o seu trono, o seu reino terreno. Ele diz: não pare de clamar, não se esqueça das promessas, até que do céu o rei venha, até que aquele que vai brilhar a luz no meio de Israel, para que Jerusalém se torne uma luz acesa, venha. Versículo 10 agora. Passai pelas portas, preparai o caminho para o povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, levantai a bandeira aos povos. Quer dizer, chegou a hora, estamos prontos, ó nações da terra, entendam o que está acontecendo. O Senhor proclamou aos confins da terra: dizei à filha de Sião, o teu Salvador vem, o seu galardão vem com ele, a sua recompensa o acompanha, e todos te chamarão povo santo, remidos do Senhor. Tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada, porque de Israel sairá a lei, porque em Sião se assentará o rei, porque o dia que nós gentios aguardamos como o dia da redenção dos nossos corpos, é simplesmente o dia que nós nos uniremos a todos os cristãos da terra, juntamente com Israel, formando um tesouro peculiar na mão do Senhor, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo adquirido por Deus.